Bom dia, galerinha. Bom, hoje nós vamos... Bom dia e boa tarde, ou sei lá, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo. Vamos começar mais uma produçãozinha aqui no meio do mato, aproveitando que o dia tá bonito. O dia tá aí, ó, meio que nublado, meio que aberto, mas tá bom. Eu tô aqui no meio da vegetação, no meio da floresta, no meio da mata, para fazer mais uma produçãozinha para vocês. O negócio é o seguinte: o caso da Amazônia, que é um lugar lindo, maravilhoso como esse, que por enquanto não é Amazônia, mas é uma das maiores e mais importantes matas do nosso país, que no caso faz parte também do contexto, que é a Mata Atlântica. Ela pode ser, com certeza, ou o próximo alvo, tá? Em relação ao que está acontecendo na região norte do Brasil. Eu não estou dizendo que vá vir a acontecer, mas como nesse país tem gente que adora fazer uma sacanagemzinha com as coisas ilícitas e erradas, então eu já estou logo conjecturando e deixando claro que a nossa Mata Atlântica não está livre dessa problemática toda. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Isso aqui para mim é fundamental a fazer vocês apreciarem e entenderem. Observem essa imagem. Não sei se vai conseguir captar, mas tá aí, ó. Tô fazendo através de um telefone que tava comigo. Essa imagem foi daquele caso 174 no Rio de Janeiro. Foi lamentável o episódio que aconteceu em relação a esse fato, onde esse menino Sandro fez uma tremenda sacanagem com uma vítima. Aliás, ele sozinho não, ele foi um dos mentores. Ele fez o sequestro do ônibus, fez uma atrapalhada que durou praticamente um dia inteiro. Bem dizer, foram quase que 7 horas ininterruptas de reportagem. Na época, todas as emissoras de televisão, eu não sei se nessa época a Manchete ainda existia, mas estava a Manchete, estava Record, a CNT eu acho que ainda não tinha esse nome, se eu não me falha a memória. Tava o SBT, a Globo e por aí vai. Só que alguns deles estavam em caráter ao vivo, outros não. E essa aberração, que isso é uma aberração, uma sacanagem, uma aberração com a sociedade. Fez um estardalhaço do caramba. A polícia estava completamente tentando controlar a situação e acabou numa bobagem e num equívoco de liderança. Até que por um lado eles estavam seguindo mais ou menos uma linha certa de raciocínio, estavam no caminho certo, mas no final, meu Deus, não gosto nem de lembrar. Eu estava assistindo isso na época ao vivo na televisão. No final eles cometeram a bobagem de deixar o cara tentar sair com uma vítima, e acabou que na atrapalhada da própria linguagem de comunicação policial, o cara que estava na liderança, ou sei lá, um dos subordinados, na tentativa de salvar a vida, acabou matando uma professora, que eu me lembro bem, era uma mãe de 5 filhos lá do Ceará, e acabou assassinando a mulher e virou uma comoção nacional aquele fato, aquele episódio do 174, e ficou por isso mesmo depois, e os anos resolveram passar. Com isso veio esse incidente da Ponte Rio-Niterói, a nossa Costa e Silva, como é nominada a Ponte Rio-Niterói. E no ônibus do Galo Branco, da linha 520, que corta São Gonçalo até o Rio de Janeiro, é uma linha que fecha inclusive nas imediações da Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu me lembro bem desses fatos, e isso me deixa muito triste, muito magoado,
porque eu sou carioca de nascimento e não estou no estado, por questões como essa que vocês assistiram lamentavelmente, e para que outros Sandros não viessem a existir, até que surgiu esse louco aí que disse que ia fazer e acontecer no Rio de Janeiro, até mesmo tentar parar essa metodologia que o governador Wilson Witzel fez, ele acabou saindo no prejuízo. E saiu certinho no prejuízo, porque ele foi o único prejudicado e não está vivo mais para contar a história. Mas serviu e serve agora como exemplo para toda a galera que está aí na banda podre da sociedade. Ou seja, está vivendo na sarjeta da sociedade, tá? Porque nenhum governo passado, quer seja estadual ou seja federal, se preocupou tanto em proteger o cidadão de bem como um todo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que o governador atual do Rio, no momento, talvez aqui vocês vão ver, alguns vão rever essa matéria e esse questionamento lá na frente, daqui a, sei lá, se ainda tiver vida para isso, daqui a 20, 30 anos, e vocês vão relembrar e vai ver que alguém um dia trouxe isso à memória. O que o Wilson Witzel fez foi perfeito, foi extremamente perfeito. Ao estabelecer a metodologia de atiradores de elite, como é chamado agora na linguagem atual de o sniper, ele foi bem tácito que bandido para ele não ia ter vez. Eu não vi as campanhas dele no Rio porque eu não estou lá, mas o que ele fez é correto. A lei dá pátrio poder pleno para ele fazer isso. Para quê? Para que seja estabelecido e mantido a lei e a ordem, sem que houvesse uma intervenção federal como já houve no Rio de Janeiro. Hoje a intervenção federal está onde? Está sendo trabalhada no norte do país, nas regiões do estado do Pará, Amazonas e por ali, aquelas regiões ali onde está havendo um incêndio, como eu já havia dito e previsto, que poderia ser assim. Eu cheguei até a conjecturar, supor que isso viria a acontecer. E fato foi. Eu não estava lá, parecia que eu estava vendo a cena de que poderiam vir a fazer alguma sacanagem e alguém está por trás, e realmente tem alguém por trás, que é a banda podre que está fora do país, do Brasil, que está financiando esses crimes. Crimes que são contra a soberania do nosso país, cara. Presta atenção. Até o governo, quando estabeleceu a garantia da lei e da ordem, o chamado GLO, como aconteceu no Rio, faz com que o nosso Estado brasileiro volte a apresentar o que ele tem na mão, que é a soberania, através da lei e da ordem. Eu estou dizendo isso porque faltou alguém com peito e coragem para isso no passado. Mas o nosso mentor principal, que é o Jair Bolsonaro, meu conterrâneo, por sinal, ele disse que agora não. Agora o Brasil tem alguém que está preocupado em garantir o direito da soberania e fazer com que ela seja literalmente cumprida. Para que isso, gente? Para que chegar nesse extremo? Para que chegar nesse extremo? Eu vou dizer para vocês. Para que uma banda de gente que adora isso aqui, adora esse timbre de cor, não fala besteira, tá? Se ele gosta de ser vermelhinho, problema é dele. Se ele gosta de ser da banda podre, problema é dele, tá? Agora vai arcar com as consequências, quer seja brasileiro ou não.
O Brasil, inclusive o nosso presidente Bolsonaro, através dos seus ministros, tá? Da inteligência, inclusive eu vejo muito o que o general Heleno anda falando relacionado à inteligência nacional, que eu concordo em muitos casos com o que ele diz. Eu concordo em muitos casos, eu não estou dizendo que eu concordo 100%. Ele fala claramente, o Brasil tem que voltar a ter a sua vista como um país ético e soberano. E é o que eles estão fazendo. Eu concordo com o senhor, viu, seu general Heleno? Concordo plenamente. Tem com certeza, à vista de muitos brasileiros que não querem nada com o país, o meu total apoio e respeito. Tá? Porque eu fico feliz quando vejo pessoas como o senhor declarando que através do GSI, que é a gestão superior desse país de inteligência, vai agir e vai agir com rigor. Eu posso dizer ao senhor que, se for o caso de haver através dos ministros de defesa uma renovação e um chamado a toda a galera do passado para garantir, como o nosso presidente Bolsonaro estabeleceu a ordem nesse país através da força da lei, com certeza milhões, não são poucos, de brasileiros vão estar dando a sua cara e coragem, vida e sangue por essa pátria. Porque a soberania brasileira, gente, como o Bolsonaro estabeleceu, é primordial nesse país. Tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar. Não importa quem gosta e quem não goste, mas é salutar, tá? Assim como o governador do Rio, Whitson, voltou a dar a lei e a ordem para o estado e para a cidade, tá? Do Rio, já que o memorável e tão conceituado pela sem querer colocar religiosidade no meio, sem colocar nome de denominação nenhuma, mas como todos conhecem, mas a Igreja Universal, ela, quando elegeu o prefeito do Rio, todo mundo tinha esperança que ele fosse fazer o que o nosso governador do Rio está fazendo no município. Mas o que nós estamos observando é que todo mundo sabe que uma das obrigações, inclusive para preservação e manutenção da cidade, é que algumas coisas saíssem literalmente do papel. Mas com certeza ele não deve ter pegado o município inteiro, íntegro, como é esperado. Pegou um município quebrado, assim como o governador do Rio deve ter pegado o estado quebrado. Quebrado financeiramente, eu estou dizendo quebrado, mas é nesse aspecto. Qualquer um leigo sabe o que é quebrado, nesse caso. Para um chefe de estado, de uma nação até mesmo, o que isso significa. Até porque todo mundo não é nenhum bobinho, nenhum trouxa nesse aspecto. Muita gente, por mais leigo que seja, entende o mínimo que seja de economia. Se não entendesse pelo menos o mínimo, não estaria vivo até hoje. Não teria constituído, não teria filhos. Mas para o cara ter filhos, ele tem que fazer o quê? Tem que ter uma reserva, tem que ter economia, tem que cuidar da saúde, tem que comprar alimentação, tem que ter uma boa casa. Mas para chegar nisso tudo, ele tem que ter uma boa economia, uma boa reserva. E o estado, estando quebrado, sem economia, sem reserva nenhuma, não anda.
Mas ele com certeza não pegou o Estado 100%. Deve ter pegado o quê? Com 60%? Vamos conjecturar assim por baixo, de economia no Estado. Porque 40% tá onde? Voando por aí, né? Se for escrafunchar que nem o presidente está fazendo aí com as ditas e chamadas caixas pretas dos órgãos, como o BNDES, como das empresas do Serviço Postal Brasileiro, Embratel, e telecomunicações em geral, Petrobras, essas empresas como Vale do Rio Doce, se for ver, legal, essas estatais e não estatais aí pelo Brasil afora, meu Deus do céu, vai aparecer grana sobrando para esse país de tudo quanto é lugar. Se bem que ainda tem muito que ser revelado. Por exemplo, ainda não me sai da minha cabeça aquele fato que aconteceu lá nos anos 80. Eu ainda era um adolescente, na época daquela fraude mensurável que foi dada na época. Hoje é mais fácil de contar, de dizer, que foi o caso da Georgina de Freitas. Se o governo federal se interessar por isso, ele pode conseguir estornar esses valores corrigidos para hoje, para que essa nossa política podre que existia no passado fosse ressuscitada e o dinheiro voltasse para quem necessita mesmo. São pessoas que estão precisando, que estão doentes de fato, como a gente vê aí a Record, o SBT, até mesmo a Rede TV, que veio substituir a antiga Manchete, a CNT hoje, venham mostrar de fato, porque todo mundo sabe que a Globo está contra o governo e o princípio da democracia geral, não está interessada na ordem, tanto é que está promovendo uma desconstrução continuada, constante da família, e isso tem que ser colocado em pauta, sim. Eu não vi nenhuma emissora tão podre como é o sistema global de comunicação. Infelizmente, o governo ainda está pleiteando que eles acordem para fazer correto e cumpram a lei. Cumpram a lei de comunicação. Eles estão aí onerados pelo nosso rico dinheirinho através das propagandas, porque com cada produto que você paga no mercado, com certeza, eu vou conjecturar por baixo, pelo menos 30 a 40% do valor que você paga naquele produto, como empresas de produtos de higiene. Exemplo, não estou querendo fazer propaganda para ninguém. Omo, Limpol, IP, Tixan. Exemplo, só por exemplo, tomando por baixo, Sabão Rio, Ubá, produtos de limpeza em geral. Cara, essas empresas em geral de limpeza, só nesse ritozinho aí de propaganda dessas empresas de produtos de higiene, até mesmo de produtos para criança como Pompom, Johnson's e por aí vai, pelo menos 30% é para bancar essas propagandas caríssimas que chegam à ordem de 300 mil reais cada, vamos dizer, fração de minutos, para fazer uma produção que vai durar no máximo 40 a 50 segundos no ar. Isso porque é uma propaganda de um produtinho só, uma frase que vem ali, um textinho pequeno para atrair os olhinhos do público-alvo, que seria os pais para crianças, e higiene de casa e pessoal e tarará, sem contar o que já é obrigatório.
para sobrevivência, que é o básico, como é o feijão com arroz, o nosso tradicional fubá, produzido através do milho, óleo de soja ou de milho, que é caro pra caramba. Sem contar que tem outro que é química pura. Eu não preciso dizer porque é só tirar da garrafa e colocar direto no motor do carro que ele vai funcionar tranquilamente. Vocês sabem muito bem, já tem pesquisas provando e por A mais B que aquele óleo não é o óleo para ser utilizado em comida, é óleo combustível, tá? Bota um foguinho nele que você vai ver, tá? Vai funcionar, vai pegar, que é uma beleza. Ele é químico, ele não é um óleo vegetal não é 100% não. Ele tem mais combustível do que química propriamente, do que soja propriamente dito. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: o presidente está correto ter convocado o Exército Brasileiro, e ele tem que ser rígido com relação a isso. O Exército Brasileiro também não pode ficar tolerando essa situação boba não. Tem que agir de acordo com a lei e estabelecer dentro dessa GLO que ele foi estabelecido para cumprir, e fazer com que a lei militar para esse bando de calhordas que está aí no Brasil, se achando dono e proprietário da nossa Amazônia, a serem julgados pela lei militar, tá? Se for o caso, que vá ao extremo. Vá ao extremo para calar a boca desse bando de calhordas que tem pelo mundo afora. Como eu já disse em vídeos atrás, o Monsieur Macron, a Amazônia é brasileira. Ici, tu não parles rien. Tu não parles rien. Ici não. A Amazônia é de peuple brasileiro. 80% é notre. Ok? E o camarada que está de acordo e comum, que é um extremo líder mundial conhecido, o nosso respeitadíssimo, também conhecido pelas outras nações, presidente Trump, estamos favoráveis ao seu apoio e concordamos com o que disse. Não é qualquer garotinho bobão que está aí pelo mundo afora que vai dar pitaco na casa dos outros. Ele quer ser respeitado? Primeiro ele age lá dentro, restabelece isso que está aqui, coloca a árvore lá na sua terra, vai fazer árvore lá, ó. Vai escrafunchar sua terra, meu. Ó, vai ver se no seu solo lá, ó, tem minério. Não vem fazer palhaçada aqui não, tá? Aqui não é casa da mãe Joana não. Aqui é Brasil. E o tão inteligente e competente hoje no Brasil, o presidente Bolsonaro, faz o nosso exército brasileiro agir dentro da lei militar. Manda essa turma de ONG internacional que não presta, principalmente desses países que estão aí financiando esses incêndios Brasil afora, não é só na Amazônia, porque eu acredito cedo ou tarde que isso pode chegar a outras regiões, tá? Não com mentiras noticiadas, tá? Por outros cantos do país, tá? Vamos colocar essa casa em ordem. Dá um jeito de quebrar esse MST também de uma vez, para ficar bonito, tá bom, senhor presidente? Dá uma quebra nessa banda podre que tá aí no poder dos chamados sindicatos, que eu acho que já era para ter sido extinto nesse país há muito tempo, e tudo ser agido de acordo com base no que existe de lei. Os salários de todo o corpo nacional deveria ser regido e preservado com o mínimo estabelecido no país, que não é mínimo igual em todos os estados, eu tenho certeza disso, tá? Que se fosse igual, o Nordeste não estava tão miseravelmente sofrendo até os dias de hoje. O Nordeste não progrediu por causa das incompetências de gerências de estados, dos estados, como tem alguns governadores aí que realmente mereceu tomar na cabeça,
o povo lá em si, nós sofremos com eles, tá? Pelo que foi dito e mal interpretado por muitos, porque tem gente aí que não entendeu o que foi dito pelo senhor, viu? O nosso amigo e presidente Bolsonaro, tá? O Brasil não merece, e o Nordeste não merece o que está acontecendo, não, em relação à cabeça desses governantes que são vermelhinhos aí, ó, são vermelhos, tá? Então aí, ó, igual essa árvore, sugando o povo, e o povo não acorda pra vida, só estão olhando para o que tá aqui, ó, limitado no pé. Tem que olhar para cima, gente, tem que olhar ali, ó, fixar o alvo lá em cima. É para lá que você tem que fixar sua cabeça, pro alto, pro alvo. Fixa um alvo no alto e olha para cima, gente. Vamos acordar. O Brasil, ele é lindo por natureza aí, ó. Olha a beleza aí, ó, da nossa matinha aqui, ó. É Mata Atlântica. Pode amanhã ser alvo. Como vocês sabem, assim como cresce o país e cresce algumas cidades, algumas árvores por um lado sofrem com a derrubada, para que haja o quê? Vida, para que a cidade cresça. Eu conheço cidades nesse país que antes eram um ovinho de cidade, tinha no máximo o quê? 5 mil, 6 mil, estourando para cima um pouquinho, 15 mil habitantes. Hoje você vai nos mesmos lugares, 25 anos depois, a cidade já está com 40, 50, 100 mil, 200 mil pessoas. Da onde veio esse povo todo? Muitos vieram de outras federações, tá? Nosso país. Alguns estão vindo de fora, refugiados. Como a gente já viu aí notícias de pessoas que estão do estrangeiro fugindo das guerras religiosas, guerras em si travadas lá fora, e o Brasil tem acolhido esse povo. Alguns ainda vêm com aquela mentalidade pesada de sofrimento provocado pela perseguição e tudo mais. Mas quando chega aqui, encontra-se essa beleza toda que não existe lá fora. Não tem essa riqueza toda que tem o nosso país, que está sendo inclusive jogada no lixo por ingerências passadas, e querem que sejam assim mantidas, e não vai, porque encontrou um cara que é osso duro de roer na frente, bateu numa muralha, que nem o presidente Bolsonaro. Ele pode até ser duro e grosso no que ele está falando, mas ele está sendo correto. É claro que as pessoas têm que analisar o seguinte: o pau que dá em Chico dá em Francisco. E o presidente também tem que levar a ferro e fogo, inclusive, se for o caso, a navalha na própria carne. Para ele, que sabe bem o que eu quero dizer, que é inteligente pra caramba, não vai me levar a mal, mas a realidade da vida é essa. O povo tem que enxergar isso, e o povo quer isso. Eu tenho certeza disso que eu estou conjecturando para vocês todos, que eu sei que vai chegar lá em cima, tá? Essa vista aqui, o que eu estou dizendo, tá? Vai chegar lá em cima, no alto poder do país, assim como vai chegar lá pelos cantões do mundo afora, como por exemplo lá no Japão, China, Noruega, que está financiando essa porcaria de queimada no Brasil. Que se tiver norueguês aqui fazendo sacanagem e o exército pegar, meu filho, você vai conhecer com quantos paus você faz uma canoa, tá? De verdade. Eu espero que o exército brasileiro pegue essa turma podre aí que tá fazendo, incentivando a queimada para dizer que é o Bolsonaro, e coloque ele
para ver esse solzinho que tá aí no céu, ver nascer quadrado. Ou então, haja conforme a lei militar, ao extremo, se for necessário. Que agora quem tá falando, quem tá ditando em relação a esse povo aí não é a lei federal brasileira não, é a lei militar. E ele tem que agir. Tem que agir com o rigor da lei militar para esse povo. Tá ferindo a nossa soberania. Eu aposto com você que se fosse um brasileiro que estivesse fazendo essa sacanagem, por exemplo, no Canadá, lá na França, na Noruega, se ele ia viver bem. No instante eles iam atrás desse infeliz e iam passar o rodinho nele, né? Pra bom entendedor, todo mundo sabe o que é isso, tá? Assim como lá naquele país lá que não aceitou e não concordou com as leis universais e os solícitos pedidos para que mantivesse a vida de um brasileiro, que o Brasil deveria ter a hombridade clara e tácita de fazer o mesmo em relação à soberania aqui, com relação às drogas. Aquilo lá é exemplo para o Brasil, ó. Aquilo lá sim é exemplo para o Brasil. Aqui a lei em relação a drogas é clara. O cara lá falou, ó, aqui ninguém mete o bedelho na nossa lei não. Foi pego com droga, ó, é cerol nele, fininho. Tá? É valinha podre pra ele mesmo, é enterrado até como indigente. Não é nem extraditado do corpo não. Fica pra lá mesmo. Não vai embora não, vai ficar aqui, ó, no solo, como exemplo. É internacional, cagou o pau, que nem diz aí na gíria militar, né? Né, seu general Heleno? A gente sabe dessas coisas, que a gente esteve lá dentro. A gente conhece a área militar de cabo a rabo nesse país, porque meu pai estava aí, ó, dentro das Forças Armadas. Hoje já é falecido. Se eu conheço um pouquinho de Brasil, que nem eu tive lá no Acre, como eu tive em Porto Velho, Mato Grosso, e vi um dia e ouvi falar das aberturas dessas estradas que ligavam Brasil afora aí, e inclusive a saúde era difícil naquela época. Para chegar no hospital a gente andava, para chegar no hospital mais próximo, não é qualquer hospital não, é um hospitalzinho mais próximo. Para chegar no mais próximo, para chegar no hospital mais próximo, você tinha que rodar pelo menos 20 a 25 quilômetros da onde você está. E ainda tem outra, as estradas não eram de pedra não, as estradas eram assim, ó, tá vendo aqui? De barro, era assim, ó, igual esse solo aqui, ó, era barro puro, ó, barro, tá vendo aí? Isso aqui, ó, isso aqui era a nossa terra, através da minha sombra você tá vendo aí, era barro, eram revestidas com saibro, pedra, para o carro não deslizar, tá bom? Brita, para ficar mais rígidozinho, para depois conseguir chegar num lugar qualquer. Eu faço louvor aos caminhoneiros que colocam vídeos aí relacionados à estrada brasileira, e inclusive comemorando e vibrando, mas vibrando mesmo, com a construção aí da 163, onde meu pai com certeza chegou lá, nessa abertura dessa estrada aí, que ganhou esse nome com certeza, que deve ser interligação aí de Cuiabá até, vamos dizer, Cuiabá até Santarém, que é lá na Serra do Cachimbo. Não foi fácil, e eu concordo com o que o presidente está fazendo. Ele está tirando e dando um tapa nessa iniciativa privada que só quer saber do dinheiro e não quer saber de fazer as coisas bem feitas, e tá aí, ó, fazendo uma obra gigantesca.
gigantesca, tá? E devolvendo ao brasileiro o que ele tem que ter de bom, dando para ele uma estrada decente, perfeita, para ele rodar, para levar o alimento que vai chegar lá na mesa dele, lá na mesa daquele governadorzinho que pode ser até contrário ao que o governo está fazendo, mas tá lá, ó, uma estrada bonita. Infelizmente já chegou nas minhas aurículas, tá? Nas papilas auriculares, a informação através de áudio de gente que está no norte do Brasil, no Nordeste, que tem governador aí, que o governo fez e entregou uma obra linda, linda, decente, e ele tá mandando ir lá em alguns pontos das rodovias e quebrar. Ô infeliz, não faz isso não. Isso não é para você não, isso é para todos nós brasileiros, que vai inclusive visitar o teu estado, viu, seu tonto? Para ser mais suave com você, larga de ser tonto, rapaz. Deixa de ser trouxa. Você fala em turismo no seu estado e quando tem uma coisa boa para atrair o turista, você vai lá e destrói. Depois você quer ir na casa dos outros e reclama do estado dos outros, né, ô tonto? Deixa de ser trouxa, ô. Tô falando uma coisa pra vocês que é verdade, é realidade. Tá aí, ó. Se não tivesse preservação, se não tivesse tanta lei dura, que nem hoje em dia já existe para preservar a natureza, que nem o Macron diz que não tem tudo isso, que o brasileiro, inclusive o presidente, não tá à altura. Ô, fala sério, Macron não conhece nada de Brasil não. Macron não sabe o que é Brasil não. Ele não sabe o que é sofrer na carne não. Ele não sabe o que é ir pra rua não, tá? Ele não sabe o que é ser colocado na rua na noite, sem direito a teto não. Infelizmente tô até desabafando com relação ao meu passado, mas ele não sabe não. Eu era para estar debaixo da ponte aí na sarjeta, mas graças a Deus um estranho me colocou dentro da casa dele para mim ser alguém hoje. Um estranho que hoje é meu amigo. É mais meu amigo do que aquele que se diz amigo. É mais meu sangue do que aquele que diz ser meu sangue. Falo isso com coragem. Falo isso com louvor. E dou graças a Deus por ele estar vivo ainda. Com certeza ele vai ver e ouvir essa produçãozinha feita na terrinha que ele está vivendo, no sul do estado, tá? E vai aplaudir, com certeza. E vai agradecer a Deus. Foi um estranho no passado que me acolheu, que a minha família não quis nada, não quis me acolher. Eu era um garoto doente, mas Deus me deu graça e eu consegui sobreviver por causa de um estranho. Eu louvo a Deus, mas fico muito triste pelo exemplo errado que a televisão colocou no passado, como foi aquele garoto que virou um homem nas barbas das calças e na barra da calça daquele grande empresário que morreu assassinado por ele, aquele imbecil, idiota. Tinha tudo na mão, era para ser um cara de bem, bem sucedido, ia ter tudo, mas melou, sujou, cuspiu no prato que comeu e agora tá vendo o prejuízo que ele tomou. Agora ele não tem nada, tá igual isso aqui, ó, sem nada. Tá igual esse chãozinho aí, ó, purinho, peladinho, com uma mão na frente e outra atrás. Tem que suar mesmo, porque vagabundo não presta. Vagabundo não é no sentido que está sendo colocado hoje não, é no sentido literal da palavra, tá? É no sentido literal da palavra, aquele que não quer nada,
Aquele que só quer ficar de barriga pro ar e sem fazer patavina nenhuma. Esse aí sim, é vagabundo mesmo. Não foi que nem lá atrás o dito presidente da república, FHC, falou não. Todo mundo sabe quem é. Chamou os aposentados, que suou a camisa para que ele chegasse onde chegou. E inclusive votou nele para tomar essa apunhalada pelas costas. Traidor. É isso que ele é, um traidor. Um traidor dos aposentados, que inclusive elegeu ele. Porque ele não foi eleito só pelos votos popular não, dos brasileiros com idade de votar não. Ele foi eleito também por voto daquele sofrido aposentado. Tá entendendo, Fernando Henrique Cardoso? Todo mundo sabe disso. O senhor foi votado por aposentados também. Que o senhor um dia apunhalou pelas costas. Tem vídeo gravado aí, ó. Que o senhor jogou no ar. Jogou no ar, não pensou duas vezes. Melou em cima desses caras que tá aí, ó. Que sofreu para inclusive colocar o senhor no poder. E o senhor foi lá e fez o quê? Chegou, pegou aquele monte de M que deposita lá na sanitária. Em vez de jogar na sanitária, jogou na cabeça desse povo que sofreu pra caramba pra manter esse país em crescimento como tá. E chegar onde chegou. Que ainda vai um pouco mais longe. Só um pouquinho. Que eu acredito que um dia o dono desse céu e terra que você vê vai acabar com essa história podre. E não vai demorar muito não. Tá? Não vai demorar muito não. Não vai demorar muito não. O brasileiro tá pensando que a gente vai viver muito feliz por muito tempo. É pouquinho tempo, viu, gente? É pouquinho tempo de felicidade que esse país vai ter. Mas é daqui para quem teme a Deus, para a eternidade. E aquele que não teme, sofrer as consequências. Para bom entendedor e para quem está no meio cristão de verdade, que tem fé no Criador, que sabe e entende o que eu estou dizendo, quem vai ficar aqui nessa terra vai sofrer pra caramba. Vai sofrer carnificina, tá? Vai sofrer carnificina. O que está acontecendo hoje ainda é fichinha. É fichinha. Mas eu não desejo isso não, não quero isso não. Pelo meu querer, e eu peço muito a Deus que tenha misericórdia de pessoas como você que está escutando isso aqui. Não chegue a esse extremo de ser uma vítima dessa carnificina que vai ficar aí sendo promovida pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, não é Brasil só não. Não é Brasil só não. Isso vai atingir todo o continente americano, todo o continente europeu, toda a Oceania, toda a Europa, toda a Ásia. Não tem essa que tá livre não, tá? Você não tá livre disso não. Você com certeza será alvo fácil. E com certeza vai ser destrinchado aí pelo governo que ficará aí. Porque aquele que teme a Deus não vai estar aqui não, tá? Aquele que teme a Deus vai estar sendo bem servido. Bem servido mesmo. Desfrutando de beleza. Beleza, mas é beleza, 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 beleza. Que não tem como descrever, tá? A beleza desse lugar que está sendo aguardado por aqueles que temem a Deus, que inclusive não estão preocupados com as coisas dessa terra, como eu, que eu não estou nem aí preocupado com as coisas dessa terra, por mais que esteja vivendo num corpo que é terreno. Eu sou sincero para vocês, quem ficar, lamento. Sorte vai ser das crianças que Deus vai tirar dessa terra antes,
Criança que eu digo é criança mesmo, criancinha, bebê de berço, bebê que está sendo ainda gerado, que está por nascer. Esses aí vão ser livres. Mas adulto, macaco velho, que não reconhece a soberania de Deus, meu filho, ou você acorda para a vida, bota Deus no seu coração, bota Jesus na sua vida, ou então você vai padecer com esse mundo. Infelizmente, vou encerrar a minha fala desse vídeo no meio dessa beleza toda, com esse sol brilhando aí, ó, mostrando essa folhinha verde bonita, com essas árvores que estão ao fundo, com esse céuzinho lindo de viver, tá? Entre essas folhas, dizendo isso, para você acordar, porque não é fácil. Deus, ele existe sim, basta você crer. Tenha confiança, fé, tenha coragem e diga não para o que é errado o quanto antes, e viva certo, porque senão é como disse o Wilson Witzel: tá portando o que não deve é ser ao fininho, tá? Ele foi bem claro, mandou na lata o recadinho para quem entende, para quem tem um pingo de decência na cara, tá? Só para quem tem um pingo de decência, não precisa ser tão decente assim não, é só um pingo. Ele disse claro, bem no focinho do desgramado: tenha vergonha na cara, tá? Entenda o que está sendo dito, não vá falar besteira depois não. Tenha vergonha nessa tua cara lavada e faça o que é certo. Quer sobreviver? Cumpra a lei, faça o bem, pratique o bem. Pratique o bem. Porque logo, logo, se você não estiver fazendo o que é certo, meu filho, tu vai ser uma vítima do passado, que nem foi aquele Sandro do Nascimento. Um garoto que tinha tudo, tinha tudo para ser alguém na vida de bem, mas resolveu ainda assim continuar praticando o errado. Praticou o errado, meu filho, mesmo na atrapalhada da polícia, que matou uma mulher, mãe de 5 filhos, que eu me lembro até hoje isso, com tristeza, e no final, na atrapalhada toda, acabou sendo estrangulado e morto, porque isso aconteceu de verdade. Não precisou eu ver por imagem nem nada não, porque eu sei como é que funciona, tá? Fica tudo debaixo do tapetinho, tá bom? Assim como tem esse fato do Tancredo Neves, que todo mundo sabe que o cara foi assassinado e ninguém fala a verdade, porque se falar, tem testemunha ocular inclusive, tá? Tem testemunha ocular, é só escrafunchar. O presidente está aí para isso, ele que tem o poder de decidir essas coisas. Se ele quiser investigar esse passado podre que tá aí, ele vai ver, ele vai achar. Vai achar o dono da verdade. Vai achar quem estava na época lá e viu, ocularmente. E ainda tem mais. Tá lá a imagem no ar gravada. Gravada e foi transmitida ao vivo. Tá bom? Foi transmitida ao vivo na época. O Brasil inteiro viu o cara ser assassinado. Não vem caçar não. Não vem caçar não, porque tá lá. Tá lá no vídeo. Tá lá a arma sendo direcionada. Tá lá o cara atirando. E felizmente uma pessoa viu cara a cara. Tá bom? Tá lá. Não precisa dizer quem é que diz, que falou, que mostrou, que deixou de mostrar e tudo mais. Porque ela sabe que eu tô falando dela. Ela sabe que ela tá
com a cabecinha a prêmio para a verdade ser revelada. Ela sabe disso. Essa pessoa é muito conhecida no Brasil inteiro. É só o presidente querer. Não precisa mais tampar o sol com a peneira não, aí ó. Não precisa fazer assim não. Só não precisa ficar encoberto pela folhagem. Não precisa ficar escondido pela vegetação não. O sol tem que ser mostrado assim, ó, limpo. No céu assim, ó. Tá vendo aí? Céu limpinho, ó. Limpinho. Assim tem que ser a verdade. Crua e nua. Aceite ou não aceite. E, como se diz, no Rio, tá? Não quer aceitar a verdade? Meu filho, não tô preocupado não. Se lasca, tá? Se lasca porque é melhor. Vai sentir tua dor na cama, quente, que é melhor. Mas não vem chiar não. Não vem chiar depois não, porque essa terrinha, essa beleza natural da nossa Amazônia, da nossa Mata Atlântica, ninguém toma não, tá? Isso é do Brasil, tá ok? Acorda. Presidente, só fala para os militares agir com rigor da lei militar para esses imbecis internacionais, tá? Que se acha dono da nossa Amazônia, que está dentro do nosso território nacional. Só diz isso. Bota esse povo aí para agir mesmo. Se tiver que mandar um pra vala, manda. Pra calar a boca da mídia internacional, inclusive a mídia podre brasileira. Porque estão pedindo isso. Estão pedindo isso. Infelizmente, verdade seja dita. No Brasil tem que tomar vergonha e tomar o exemplo do presidente lá que mandou matar o brasileiro porque ele estava portando drogas, tá bom? Ele não ia fazer esquia, surfing naquele país de maneira alguma. Ele estava levando era bomba para destruir a população naquele país, tá bom? Tomou aço na cara porque mereceu. Infelizmente. Infelizmente a gente sente tudo isso, mas tá aí, verdade seja dita. Nós temos que fazer o povo entender que na soberania ninguém mete a colher, tá bom? O presidente tem que fazer exatamente como aquele cara. Não pensou duas vezes. Aqui não. Aqui ninguém mete o bedelho. O cara foi claro. Quer agir erradamente? Vai agir lá na sua terra. Aqui não. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem tem lei. Aqui tem ordem. Se ele fez isso lá, por que nós não podemos fazer isso aqui? Não interessa se o cara é dos Estados Unidos, se é da França, se é da Noruega, se é do Japão, da China, da Coreia. Que se lasque. Que se lasque. Fez errado, sujou, tá? Excretou no brasileiro. Tem que ter o mesmo patamar e o mesmo exemplo. Até mesmo o cara que se diz governante. Tá falando mal, tem que tomar punição exemplar. Tem que tomar punição exemplar. Não interessa quem é. Não interessa se é até a dita cuja rainha da Inglaterra. Não interessa. Pode ser a rainha da Inglaterra lá, Elizabeth II, a primeira, o que for. Disse besteira, tá no solo brasileiro, falou que não deve, tem que ter o seu dito pelo não dito exemplarmente mostrado. Verdade é isso. Verdade é isso. Ou fala a verdade crua e nua e sente na pele, na carne, que nem foi aquele infeliz. Ou então, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aí? Claramente. É isso que vai ser. Um monte de M. Tá? É um monte de M. Aí, ó. Um monte de M. Já tá até seco. É isso que é. Merdinha fedorenta. Que já secou aqui, ó.
Foi feito pelo gado, mas podia ter sido feito por um trouxa, um banana qualquer. Tá merecendo isso aí, infelizmente. Gente, fica por isso mesmo, por aqui. Mas não vamos viver essa mesmice do passado não. Vamos acordar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um ótimo dia a todos, semana, mês e ano que você vier a viver enquanto se tem soberania nacional.